Na Inglaterra vitoriana, quando a morte visitava uma família, havia apenas uma forma de preservar eternamente a lembrança de um ente amado, uma fotografia final. Mas certas imagens guardam segredos que transcendem a própria morte. Esta é a história de uma fotografia que deveria ter sido uma última despedida, mas se tornou a prova de um dos mistérios mais perturbadores da medicina vitoriana. Imagine por um momento, você está diante de uma fotografia antiga, empoeirada pelo tempo, observando dois irmãos. Um deles está sentado em uma poltrona elegante, aparentemente em paz eterna. O outro, apenas uma criança de 9 anos, mantém sua mão delicadamente apoiada no ombro do irmão mais velho. Uma cena tocante de despedida familiar que esconde uma verdade aterradora descoberta décadas mais tarde. A fotografia que observamos foi tirada em 15 de novembro de 1858, apenas um dia após a súbita morte de Herbert Prescott, com apenas 16 anos de idade. O que vemos é George Prescott, então com 9 anos, posando solenemente ao lado de seu irmão mais velho, Herbert Prescott, que repousa aparentemente em paz eterna numa elegante poltrona vitoriana. Uma cena comovente de despedida familiar que oculta uma verdade apavorante descoberta décadas depois. Você já parou para pensar no que realmente significa estar morto? Herbert Prescott não era apenas o irmão mais velho de George. Aos 16 anos, ele havia assumido responsabilidades muito além de sua idade, tornando-se uma figura paterna para seu irmão mais novo após a morte trágica de seu pai num acidente de carruagem 3 anos antes. A mãe deles, Victoria Prescott, uma mulher de temperamento frágil, nunca se recuperara totalmente da perda do marido e frequentemente se retirava por longos períodos, deixando Herbert como verdadeiro guardião do bem-estar da família. Apesar de sua juventude, Herbert trabalhava como aprendiz de contabilidade numa firma respeitável no centro de Londres, uma posição que ele havia conquistado devido à sua inteligência excepcional e maturidade precoce. Os vizinhos o descreviam como um jovem de saúde robusta e determinação impressionante, que jamais havia demonstrado sinais de qualquer doença grave. Como pode alguém tão jovem e saudável simplesmente desaparecer da vida assim, sem avisos, sem sinais? Na manhã de 14 de novembro, Herbert acordou aparentemente bem. Tomou seu café da manhã habitual, conversou brevemente com George sobre os preparativos para o inverno que se aproximava, e retirou-se para seus aposentos, dizendo que se sentia ligeiramente fatigado. George, ocupado com suas lições diárias, não deu muita atenção ao comportamento aparentemente normal de seu irmão. O dia transcorreu como qualquer outro dia comum na residência dos Prescott, com os ruídos familiares da casa e a rotina tranquila de uma família da classe média londrina. Para uma criança de 9 anos, que havia perdido o pai tão jovem e vivia com uma mãe frequentemente ausente em seu próprio luto, a presença reconfortante de Herbert representava toda a estabilidade familiar que ele conhecia. Herbert não era apenas um irmão, era o pilar que sustentava o que restava de sua família desmoronada. Era o responsável por garantir que houvesse comida na mesa, que as contas fossem pagas, que George tivesse roupas limpas e lições apropriadas. Era quem contava histórias antes de dormir, quem ajudava com os deveres escolares, quem oferecia palavras de conforto quando a saudade do pai tornava-se insuportável. Foi apenas ao anoitecer, quando Herbert não desceu para o jantar, que George subiu para verificar sua condição. O que ele encontrou mudaria sua vida para sempre. Herbert estava deitado em sua cama, imóvel, com uma expressão serena no rosto, como se tivesse simplesmente adormecido e escolhido nunca mais despertar. As cobertas estavam cuidadosamente arrumadas, as mãos cruzadas sobre o peito numa posição quase artificial de repouso. Não havia sinais de luta, nenhuma evidência de sofrimento, nenhuma pista do que havia acontecido naquele quarto silencioso durante as horas solitárias da tarde. O médico local, Dr. Frederick Hastings, foi imediatamente chamado. Hastings, formado na prestigiada Universidade de Edimburgo,
havia atendido a família Prescott por anos e conhecia bem o histórico médico de ambos os irmãos. Sua análise foi conclusiva e desconcertante. Herbert Prescott estava morto, mas não havia sinais evidentes de qualquer causa específica. O exame revelou que o coração havia parado, mas não havia indícios de doença cardíaca prévia. Não havia sinais de envenenamento, ferimentos ou qualquer trauma físico. A temperatura corporal havia diminuído naturalmente. A rigidez cadavérica estava se instalando conforme esperado e todos os sinais vitais estavam ausentes. Para todos os propósitos práticos e médicos, Herbert Prescott havia experimentado o que os médicos vitorianos chamavam de morte natural, um termo que frequentemente mascarava as limitações do conhecimento médico da época. Mas será que os médicos da época realmente sabiam distinguir um morto de alguém em estado de animação suspensa? Dr. Hastings registrou no atestado de óbito, morte súbita por causa natural indeterminada. Ausência de sinais vitais confirmada. Recomendo o sepultamento dentro de 48 horas segundo o protocolo sanitário. As palavras eram frias, clínicas, desprovidas de qualquer reconhecimento da tragédia humana que representavam. Para o médico, era mais um caso em sua longa carreira, mais um corpo a ser examinado e certificado. Mas para George, era o fim de tudo que conhecia como segurança e amor familiar. Na Inglaterra vitoriana, era comum fotografar os mortos, especialmente quando se tratava de jovens membros da família. Essas fotografias pós-morte, conhecidas como memento mori, serviam como lembranças finais e frequentemente eram a única imagem que a família possuiria de seu ente querido. A prática, embora possa parecer mórbida aos olhos modernos, era considerada uma forma respeitosa e amorosa de preservar a memória dos falecidos numa era em que a fotografia ainda era um luxo relativamente raro. Victoria Prescott, ainda devastada pela perda, encontrava-se incapaz de tomar qualquer decisão sobre os preparativos finais de Herbert. Foi James Morland, um amigo próximo da família e fotógrafo respeitado na comunidade, quem gentilmente sugeriu e se ofereceu para criar uma imagem final do jovem Herbert. Morland conhecia a difícil situação da família Prescott e desejava oferecer este gesto final de apoio à viúva enlutada e aos filhos órfãos de pai. Morland era conhecido na região por sua habilidade em criar retratos pós-morte dignos e respeitosos. Ele chegou à residência dos Prescott na manhã seguinte carregando seu equipamento pesado e as placas de vidro necessárias para o processo fotográfico da época. O daguerreótipo, o processo fotográfico dominante em 1858, requeria longos tempos de exposição e posicionamento cuidadoso dos sujeitos. Cada fotografia era um evento demorado que exigia paciência e precisão técnica consideráveis. A sessão fotográfica foi meticulosamente planejada. Herbert foi posicionado em sua poltrona favorita, vestindo seu melhor terno, com uma expressão que Morland habilmente conseguiu tornar serena e digna. George foi posicionado ao lado, uma mão delicadamente apoiada no ombro do irmão falecido, criando uma imagem que transmitiria tanto tristeza quanto aceitação. A cena foi cuidadosamente arranjada para parecer natural, como se Herbert estivesse simplesmente descansando enquanto seu irmão mais novo permanecia em vigília respeitosa. O que ninguém poderia imaginar na época era que esta fotografia se tornaria evidência crucial de um mistério médico que só seria desvendado quase 6 décadas depois. Morland notou algo peculiar durante a sessão. Em suas anotações pessoais, descobertas muito mais tarde em seu estúdio, ele escreveu: o sujeito falecido apresentava uma coloração facial ligeiramente mais rosada do que o usual em casos similares. Atribui isso à boa circulação prévia e ao breve tempo transcorrido desde a morte. Mas havia algo mais que Morland percebeu, algo que o incomodou de uma maneira que ele não conseguia articular completamente. A temperatura do corpo de Herbert, embora certamente mais fria que a de uma pessoa viva, não estava tão gelada quanto ele esperava. Havia uma flexibilidade residual nos membros que parecia inconsistente com a rigidez cadavérica que deveria estar completamente estabelecida.
E quando ele ajustou a posição da cabeça de Herbert para obter o melhor ângulo fotográfico, por um breve e perturbador momento, ele teve a impressão de sentir uma resistência muscular sutil. Morlan afastou esses pensamentos como produtos de sua imaginação e do ambiente emocionalmente carregado. Ele havia fotografado dezenas de mortos ao longo de sua carreira e sabia que a mente pode pregar peças quando se trabalha tão intimamente com a morte. Ainda assim, ele não conseguiu sacudir completamente uma sensação de desconforto que permaneceu com ele muito depois de ter empacotado seu equipamento e deixado a residência dos Prescott. Seria possível que Morlan, sem saber, havia detectado algo que o treinamento médico do Dr. Hastings havia perdido? Durante o processo fotográfico, que requeria vários minutos de exposição absoluta, George permaneceu perfeitamente imóvel ao lado de seu irmão. Mas testemunhas posteriores relataram que o menino parecia estranhamente agitado durante todo o processo. Seus olhos continuavam se movendo para o rosto de Herbert, como se estivesse procurando por algo. Em certo momento, segundo Morlan observou em suas anotações, George sussurrou algo tão baixinho que era impossível entender, quase como se estivesse conversando com seu irmão supostamente morto. Herbert Prescott foi enterrado no cemitério local em 16 de novembro de 1858, apenas 2 dias após sua morte súbita. O funeral foi simples mas respeitoso, com a presença de alguns vizinhos e colegas de trabalho. George, ainda em choque com a perda repentina, permaneceu ao lado do túmulo até que a terra cobrisse completamente o caixão de carvalho que abrigava os restos mortais de seu irmão. As pás dos coveiros batiam ritmicamente contra a terra úmida, cada golpe selando mais profundamente o destino de Herbert. Mas e se Herbert ainda pudesse ouvir aqueles sons? E se, em algum lugar profundo dentro daquele caixão de carvalho, uma consciência ainda persistisse, aprisionada num corpo que se recusava a responder? A possibilidade era aterrorizante demais para contemplar, e ninguém naquele dia de novembro sombrio e chuvoso teria permitido que tal pensamento entrasse em suas mentes. Os anos seguintes foram difíceis para a família Prescott. Vitória, devastada pela perda dupla, retirou-se ainda mais em seu luto silencioso, frequentemente passando dias inteiros em seus aposentos. George cresceu sob os cuidados intermitentes de sua mãe enlutada e a bondade de vizinhos compassivos. Mas foi James Morlan quem se tornou uma figura paterna constante em sua vida, verificando regularmente o bem-estar da família e oferecendo apoio prático sempre que necessário. A fotografia de Herbert tornou-se a posse mais preciosa da família. Cuidadosamente guardada, emoldurada na sala de estar, um lembrete silencioso da estabilidade perdida. George cresceu, casou-se com Sarah Cavanaugh, teve filhos, e eventualmente tornou-se um comerciante respeitado na comunidade. A fotografia de Herbert permaneceu sempre presente em sua sala de estar, um lembrete constante do irmão que ele havia perdido tão jovem e tão misteriosamente. George frequentemente falava sobre Herbert com seus próprios filhos. Ele descrevia o irmão mais velho como um herói silencioso, um jovem que havia sacrificado sua própria juventude para garantir que seu irmão mais novo tivesse uma vida digna. Mas sempre que contava essas histórias, havia uma sombra de tristeza em seus olhos, uma dúvida não expressa que ele nunca conseguiu articular completamente. Era como se, em algum nível profundo e inconsciente, ele soubesse que havia algo terrivelmente errado com a morte de Herbert, algo que transcendia sua compreensão infantil. Quando George morreu em 1923, aos 74 anos, seus filhos herdaram não apenas suas posses materiais, mas também as histórias familiares que ele havia cuidadosamente preservado ao longo das décadas. Entre essas histórias estava a narrativa detalhada sobre a morte misteriosa de Herbert e as circunstâncias que cercaram aquela fotografia final. Os descendentes guardaram esses relatos como tesouros familiares, sem imaginar que em breve descobririam uma verdade muito mais perturbadora do que qualquer história que George poderia ter contado. Foi apenas em 1919,
Durante trabalhos de renovação no cemitério local para acomodar os corpos de soldados mortos na Primeira Guerra Mundial, que o mistério de Herbert Prescott começou a revelar-se de maneira aterrorizante. O cemitério, já congestionado com décadas de enterros, precisava ser reorganizado para criar espaço para os heróis de guerra que haviam dado suas vidas pela pátria. O processo requeria a exumação e transferência de diversos corpos para uma nova seção do cemitério. Dr. Horace Fairchild, um patologista forense pioneiro que havia estudado as mais recentes técnicas de investigação médica na França, foi contratado para supervisionar as exumações. Fairchild havia desenvolvido métodos inovadores para analisar restos mortais antigos, técnicas que permitiam reconstruir as circunstâncias da morte com uma precisão impossível na era vitoriana. Entre os corpos que precisavam ser transferidos estava o de Herbert Prescott, que havia permanecido enterrado por mais de 6 décadas. O que o Dr. Fairchild descobriu quando o caixão foi aberto desafiou todas as expectativas e lançou uma luz sinistra sobre os eventos de 1858. O caixão de carvalho, surpreendentemente bem preservado devido à qualidade da madeira e às condições específicas do solo, revelou evidências que transformaram uma morte aparentemente natural num dos casos mais perturbadores da literatura médica forense. As descobertas do Dr. Fairchild foram meticulosamente documentadas em seu relatório oficial, preservado nos arquivos do Instituto Real de Medicina de Londres. O interior da tampa do caixão mostrava marcas inconfundíveis de arranhões profundos, claramente criados por unhas humanas. Ainda mais perturbador, a posição do esqueleto havia mudado significativamente desde o enterro original. Enquanto Herbert havia sido cuidadosamente enterrado posicionado de costas com os braços cruzados sobre o peito, conforme a tradição, o esqueleto foi encontrado numa posição que sugeria luta desesperada. Os braços estavam estendidos em direção à tampa do caixão, e fragmentos da roupa funerária estavam espalhados de uma maneira que indicava movimento violento. Você consegue imaginar o terror de acordar dentro de um caixão, enterrado sob metros de terra, na escuridão absoluta? A análise mais detalhada revelou que as falanges de ambas as mãos mostravam fraturas consistentes com tentativas desesperadas de fuga. O Dr. Fairchild observou que o desgaste nos ossos dos dedos era característico de escavação prolongada contra uma superfície dura, e pequenos fragmentos de madeira permaneciam incrustados sob o que restava das unhas. O osso exposto mostrava sinais de trauma repetitivo, indicando que Herbert havia batido e arranhado a tampa do caixão com força suficiente para quebrar seus próprios dedos. Mas talvez a descoberta mais chocante fosse a condição do crânio. Ao contrário do que seria esperado num caso de morte natural seguida de enterro imediato, o crânio mostrava sinais de trauma interno que só poderiam ter ocorrido após o sepultamento. Pressão arterial extremamente elevada, possivelmente causada por pânico e desespero, havia resultado em pequenas fraturas na base do crânio. Os ossos do pescoço também mostravam sinais de tensão muscular extrema, como se Herbert tivesse gritado com toda a força de seus pulmões numa tentativa desesperada de ser ouvido através de metros de terra compactada. O Dr. Fairchild concluiu em seu relatório: a evidência é inequívoca. Herbert Prescott não estava morto quando foi enterrado. Ele experimentou um estado de animação suspensa que foi erroneamente diagnosticado como morte pelos padrões médicos de 1858. O sujeito recuperou a consciência dentro do caixão e lutou desesperadamente por sua liberdade antes de sucumbir à asfixia e à exaustão. Esta revelação lançou nova luz sobre a fotografia tirada por James Morland. Especialistas modernos em fotografia histórica, quando consultados sobre a imagem, notaram detalhes que haviam passado despercebidos por décadas. A coloração facial ligeiramente mais rosada que Morland havia observado era de fato indicativa de circulação sanguínea ainda ativa. Ainda mais significativo, a análise cuidadosa da fotografia revelou algo que gelou o sangue dos investigadores.
Ao ampliar digitalmente a imagem dos olhos de Herbert, é possível observar que as pálpebras não estavam completamente fechadas, e há uma tensão muscular sutil no rosto que é inconsistente com a morte verdadeira. Especialistas em expressão facial notaram que os músculos ao redor dos olhos e da boca mostram um padrão de atividade que sugere consciência suprimida. É como se Herbert estivesse aprisionado dentro de seu próprio corpo, consciente mas incapaz de se mover ou comunicar. A medicina vitoriana, embora avançada para sua época, ainda carecia dos métodos diagnósticos necessários para distinguir entre morte real e estados de coma profundo ou catalepsia. Dr. Hastings, um médico respeitado e competente pelos padrões de 1858, havia seguido todos os protocolos médicos disponíveis, mas simplesmente não possuía os instrumentos ou conhecimento necessários para detectar sinais vitais extremamente fracos. A condição que Herbert provavelmente experimentou é conhecida hoje como catalepsia, um estado neurológico raro caracterizado por rigidez muscular e aparente ausência de sinais vitais detectáveis pelos métodos primitivos da época. Durante episódios cataléticos, a respiração pode tornar-se tão superficial e o pulso tão fraco que são virtualmente indetectáveis sem equipamento moderno. A consciência pode permanecer intacta, mas o corpo se recusa a responder aos comandos do cérebro, criando uma prisão viva dentro da própria carne. Dr. Joseph Carrovay, um especialista moderno em medicina forense histórica, explicou em seu estudo do caso Prescott: a catalepsia era frequentemente confundida com morte na era pré-moderna. Os sintomas podem persistir por horas ou até dias, criando uma situação aterrorizante onde o paciente permanece consciente mas incapaz de se mover ou comunicar. Herbert Prescott estava provavelmente ciente de todo o processo, desde o diagnóstico incorreto até o momento do enterro. Podemos apenas imaginar o horror absoluto de estar preso dentro de seu próprio corpo enquanto era examinado, fotografado, colocado num caixão e finalmente enterrado vivo. As implicações desta descoberta se estenderam muito além do caso individual de Herbert Prescott. Pesquisas subsequentes em registros médicos e cemiteriais da época revelaram que casos similares podem ter sido mais comuns do que se imaginava. A prática vitoriana de sepultamento rápido, motivada por preocupações sanitárias válidas, inadvertidamente criou condições onde erros diagnósticos podiam ter consequências fatais. O caso Herbert Prescott tornou-se um marco na literatura médica forense, sendo estudado em universidades de medicina como exemplo das limitações históricas no diagnóstico médico e da importância de métodos confirmatórios rigorosos para a determinação de morte. O caso também inspirou mudanças significativas nos protocolos médicos. Hospitais começaram a implementar períodos obrigatórios de observação antes de liberar corpos para sepultamento, e métodos mais sofisticados de confirmação foram desenvolvidos. George Prescott, que morreu sem conhecer a verdade sobre o destino de seu irmão, havia cuidadosamente preservado todos os documentos relacionados àquele terrível dia de novembro de 1858. Entre esses documentos, descobertos por seus descendentes, estava um diário pessoal onde ele registrava suas reflexões sobre a morte súbita de Herbert. Numa entrada particularmente perturbadora datada de 2 anos após o enterro, George escreveu: "Às vezes acordo à noite pensando em Herbert. Tenho sonhos estranhos onde ele me chama, como se tentando me dizer algo importante. Mãe diz que são apenas fantasias de uma criança sem pai, mas não consigo sacudir a sensação de que algo não estava certo naquele dia. O Sr. Morland também parece inquieto quando visitamos o túmulo, como se ele também percebesse algo que não conseguimos nomear." Esta intuição de George, registrada décadas antes da descoberta das evidências forenses, sugere que até mesmo uma criança havia percebido algo perturbador sobre as circunstâncias da morte de Herbert, algo que sua mente jovem não conseguia articular claramente. Será que George, em algum nível subconsciente, sabia que seu irmão ainda estava vivo durante aquela sessão fotográfica?
A fotografia dos irmãos Prescott tornou-se um dos documentos históricos mais estudados do período vitoriano, não apenas por seu valor artístico como exemplo de fotografia pós-morte, mas como evidência inadvertida de um dos casos mais chocantes de enterro prematuro registrados na história médica. Museus médicos ao redor do mundo agora exibem reproduções da fotografia ao lado das descobertas forenses, usando o caso como ferramenta educacional para ilustrar a evolução do conhecimento médico e a importância de métodos diagnósticos precisos. O fotógrafo James Morland, cujas anotações detalhadas sobre a sessão foram preservadas, havia documentado não apenas os aspectos técnicos da fotografia, mas também suas impressões pessoais daquele dia. Numa carta a um colega descoberta em seus arquivos pessoais, ele escreveu: havia algo inquietante naquela sessão. O jovem George parecia nervoso de uma maneira que ia além do luto normal. Ele continuava olhando para seu irmão como se esperasse que ele se movesse. Pensei que era apenas o comportamento estranho de uma criança enlutada. Mas agora me pergunto se ele havia percebido algo que nós adultos ignoramos. As técnicas fotográficas de 1858 requeriam longas exposições, frequentemente de vários minutos. Durante este período, Morland havia observado George atentamente, notando que o menino parecia estar murmurando algo baixinho, quase como se conversasse com seu irmão supostamente morto. Estas observações, registradas como curiosidades na época, agora assumem um significado muito mais sombrio. Dr. Fairchild, em seus estudos subsequentes de casos similares, descobriu que o fenômeno de enterro prematuro era comum o suficiente na era vitoriana para inspirar a invenção de vários dispositivos de segurança projetados para permitir que pessoas erroneamente enterradas sinalizassem de dentro de seus caixões. Estes dispositivos, que incluíam sinos conectados à superfície por cordas e tubos especiais de ventilação, eram comercializados como seguro contra enterro prematuro e encontraram um mercado ansioso entre famílias aterrorizadas pela possibilidade de enterrar seus entes queridos vivos. A empresa londrina Battesons Patenkoff Company desenvolveu um dos sistemas mais elaborados, incluindo um mecanismo de sino ativado por movimento interno e um sistema de tubulação que forneceria ar fresco ao interior do caixão por até uma semana após o enterro. Embora esses dispositivos fossem caros e considerados excêntricos por muitos, alguns casos documentados de ativação pós-enterro sugerem que o medo não era completamente infundado. Se Herbert tivesse sido enterrado num desses caixões especiais, sua vida poderia ter sido salva? Quanto tempo ele lutou na escuridão antes de finalmente sucumbir? Estas são perguntas que assombram os pesquisadores até hoje. O caso Herbert Prescott influenciou diretamente o desenvolvimento de protocolos médicos mais rigorosos para a confirmação de morte. Na década de 1870, hospitais britânicos começaram a implementar períodos de observação obrigatórios antes de liberar corpos para sepultamento, e métodos mais sofisticados de confirmação foram desenvolvidos. Dr. Ernest Cavanaugh, um médico pioneiro na detecção de sinais vitais fracos, desenvolveu técnicas que incluíam observação prolongada de condensação em espelhos colocados sobre narinas e boca, além de métodos para detectar pulsos extremamente fracos através de pressão prolongada em pontos específicos do corpo. Estas inovações médicas, embora primitivas pelos padrões modernos, representaram avanços significativos na prevenção de diagnósticos errôneos de morte e reduziram drasticamente a incidência de enterros prematuros. A história dos irmãos Prescott também levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da morte e os limites da percepção humana. Herbert havia experimentado um estado liminal entre vida e morte que desafia nossas categorias convencionais de existência. Sua consciência, aprisionada num corpo que parecia morto aos observadores externos, representa um tipo de experiência humana que transcende nosso entendimento normal da condição humana. Estudos modernos de experiências de quase-morte e estados alterados de consciência frequentemente referenciam o caso Herbert Prescott como exemplo extremo de como a consciência pode persistir mesmo quando sinais físicos de vida são imperceptíveis.
Alguns pesquisadores sugerem que Herbert pode ter experimentado uma forma única de lucidez durante seu período catalético, permanecendo consciente de seu ambiente enquanto incapaz de responder fisicamente. A fotografia continua a fascinar não apenas historiadores e médicos, mas também artistas e filósofos que veem na imagem uma representação poderosa da fragilidade da vida humana e das limitações do conhecimento humano. A expressão serena no rosto de Herbert, capturada no exato momento entre vida e morte, tornou-se um símbolo da misteriosa fronteira que separa estes dois estados fundamentais de existência. Pesquisadores contemporâneos em neurociência têm usado o caso Herbert Prescott como ponto de partida para investigações sobre a persistência da consciência em estados de aparente morte clínica. Embora seja impossível saber exatamente o que Herbert experimentou durante seus momentos finais no caixão, evidências forenses sugerem que ele manteve não apenas consciência, mas também força física suficiente para tentar escapar por um período considerável. Doutora Mary Stinks, descendente do médico que originalmente examinou Herbert, conduziu um estudo extensivo do caso usando técnicas modernas de análise forense. Sua conclusão foi que Herbert provavelmente permaneceu consciente por várias horas após o enterro, lutando contra o confinamento até que a combinação de asfixia e exaustão finalmente prevaleceu. Esta análise moderna adiciona uma dimensão aterrorizante à história, sugerindo que Herbert não apenas acordou dentro do caixão, mas manteve esperança e determinação suficientes para lutar por sua sobrevivência por um período prolongado. As marcas de unhas na tampa do caixão contam a história de uma luta desesperada que durou muito mais tempo do que qualquer pessoa poderia psicologicamente suportar e imaginar. Cada arranhão, cada fragmento de unha quebrada, cada fratura nos ossos dos dedos representa um momento de terror absoluto, um instante de esperança desesperada de que talvez, de alguma forma, ele pudesse escapar. O legado do caso Herbert Prescott se estende muito além da medicina forense. A história tornou-se parte do folclore vitoriano, inspirando várias obras de ficção gótica e contribuindo para a atmosfera de mistério e morbidez que caracterizou a literatura da época. Autores como Edgar Allan Poe, embora escrevendo antes da descoberta das evidências forenses, parecem ter intuído os horrores do enterro prematuro em contos como O Enterro Prematuro e Berenice. O caso Herbert Prescott, quando finalmente revelado, confirmou que tais horrores não eram meramente produtos da imaginação literária, mas realidades médicas que haviam atormentado famílias reais. A influência da história também pode ser observada no desenvolvimento de práticas funerárias mais cautelosas. Casas funerárias modernas implementaram períodos obrigatórios de resfriamento e múltiplas confirmações médicas antes do enterro, parcialmente inspirados por casos históricos como o de Herbert Prescott. Cemitérios contemporâneos frequentemente incluem memoriais dedicados às vítimas de enterro prematuro, reconhecendo que esta tragédia médica afetou muito mais famílias do que registros oficiais jamais documentaram. O túmulo de Herbert Prescott tornou-se um desses memoriais não oficiais, visitado por pesquisadores médicos e pessoas interessadas na história macabra da medicina vitoriana. A fotografia dos irmãos Prescott permanece como testemunho silencioso de uma era quando as fronteiras entre vida e morte eram muito menos claras do que imaginamos hoje. Cada vez que observamos a imagem, somos confrontados com a realidade de que Herbert, aparentemente em repouso sereno, estava na verdade experimentando os momentos finais de uma existência que se estendia além dos métodos de detecção disponíveis em 1858. George, inocentemente posando ao lado de seu irmão, não poderia ter imaginado que estava participando da documentação de um dos mistérios médicos mais perturbadores da história. Sua mão, delicadamente apoiada no ombro de Herbert, representa não apenas um gesto de despedida, mas um toque final entre dois irmãos, um dos quais ainda estava silenciosamente lutando pela vida. A cruel ironia da situação é que se Herbert tivesse conseguido comunicar seu estado durante o exame médico inicial, ou se os métodos diagnósticos da época fossem mais sofisticados, sua vida poderia ter sido preservada. Em vez disso, ele tornou-se vítima das limitações médicas de sua era,
transformando-se num exemplo trágico de como o conhecimento científico evolui, frequentemente ao custo de vidas humanas. Hoje, quando observamos esta fotografia histórica, vemos não apenas um artefato cultural da era vitoriana, mas evidência de uma tragédia pessoal que ilustra a fragilidade da vida humana e os perigos de assumir que compreendemos completamente os mistérios fundamentais da existência. Herbert Prescott, em sua morte prolongada e aterrorizante, inadvertidamente tornou-se um símbolo da necessidade da humanidade de questionar nossas certezas mais básicas sobre vida, morte e os estados liminais que existem entre eles. A história dos irmãos Prescott nos lembra que por trás de cada documento histórico, cada fotografia antiga e cada mistério do passado, existem experiências humanas reais. Pessoas que viveram, sofreram e enfrentaram destinos que desafiam nossa compreensão. Herbert Prescott não escolheu tornar-se objeto de estudo médico. Ele simplesmente experimentou uma tragédia que transcendeu sua época e continuou ensinando lições importantes às gerações futuras. Este é o poder duradouro da fotografia dos irmãos Prescott. Ela captura não apenas um momento no tempo, mas uma verdade universal sobre os limites do conhecimento humano e a persistência de mistérios que continuam desafiando nosso entendimento do mundo natural e da experiência humana. A imagem nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre o que realmente significa estar vivo ou morto, e sobre quão facilmente podemos confundir um estado pelo outro. Cada detalhe da fotografia agora carrega novo significado. A leve inclinação da cabeça de Herbert, a posição de suas mãos, a textura de sua pele, tudo isso agora pode ser analisado através das lentes do conhecimento forense moderno. E cada análise revela mais evidências de que Herbert estava num estado entre vida e morte quando a fotografia foi tirada. Especialistas notaram que há uma assimetria sutil na expressão facial de Herbert que é inconsistente com a morte verdadeira. Um lado de seu rosto parece ligeiramente mais tenso que o outro, sugerindo atividade muscular residual. Seus lábios, embora fechados, mostram uma leve compressão que poderia indicar esforço para se comunicar. E seus olhos, mesmo através das pálpebras parcialmente fechadas, parecem estar focados em algo, como se ele estivesse tentando desesperadamente sinalizar sua consciência aprisionada. George, por sua vez, exibe uma expressão que vai além do luto normal de uma criança. A tensão em sua mandíbula, uma rigidez em seus ombros que sugere não apenas tristeza, mas medo profundo. Seus olhos, fixos fora do quadro da câmera, parecem estar evitando olhar diretamente para o rosto de Herbert, como se ele instintivamente soubesse que havia algo terrivelmente errado que ele não conseguia nomear. A composição da fotografia, tão cuidadosamente arranjada por Morland, agora parece quase cruel em sua serena formalidade. Os dois irmãos, um vivo e um presumivelmente morto, posicionados como se estivessem simplesmente passando um momento tranquilo juntos. Mas por baixo dessa superfície de normalidade vitoriana, um horror indescritível estava se desenrolando. Herbert, aprisionado dentro de seu próprio corpo, provavelmente estava consciente de tudo. Ele teria ouvido as conversas sobre sua morte, sentido as mãos preparando seu corpo, experimentado a imobilidade forçada durante a sessão fotográfica. E depois, o horror definitivo, ser colocado num caixão, ouvir a tampa ser fechada, sentir o movimento enquanto era carregado, e finalmente, o som aterrorizante da terra batendo contra a madeira enquanto era enterrado vivo. Quanto tempo ele permaneceu consciente após ser enterrado? As evidências forenses sugerem horas, talvez até um dia inteiro. Tempo suficiente para experimentar todos os estágios do terror, negação, raiva, barganha, desespero e, finalmente, aceitação. Tempo suficiente para arranhar a tampa do caixão até seus dedos quebrarem. Tempo suficiente para gritar até sua voz falhar. Tempo suficiente para lutar até cada grama de força abandonar seu corpo. E durante todo esse tempo, ele estaria pensando em George. Seu irmão pequeno, agora sozinho no mundo, sem ninguém para protegê-lo.
A última imagem que Herbert teria visto antes de ser colocado no caixão seria o rosto de George, olhando para ele com aquela expressão de tristeza e medo. E sua última esperança teria sido que, de alguma forma, George pudesse perceber que ele ainda estava vivo. Mas George não podia saber. Ele era apenas uma criança, dependendo dos adultos ao seu redor para entender o mundo. E os adultos, com toda sua educação e experiência, haviam falhado completamente. O Dr. Hastings, um médico respeitado, havia seguido todos os procedimentos corretos e ainda assim cometido um erro fatal. James Morland, um fotógrafo experiente, havia notado inconsistências, mas as descartou como trivialidades. Todos haviam contribuído, inadvertidamente, para a morte horrível de Herbert. Esta é talvez a lição mais importante do caso Prescott, a falibilidade do conhecimento humano. Não importa quão avançados pensemos ser, não importa quanta educação e experiência possuamos, ainda somos capazes de erros terríveis. E esses erros têm consequências reais, muitas vezes fatais. O caso também nos lembra da importância da dúvida e do questionamento. Se o Dr. Hastings tivesse sido menos confiante em seu diagnóstico, se ele tivesse considerado a possibilidade de catalepsia, Herbert poderia ter sido salvo. Se Morland tivesse confiado em seus instintos e alertado alguém sobre as anomalias que notou, talvez o enterro tivesse sido adiado. Se George tivesse sido ouvido quando expressou suas preocupações, mesmo que vagamente, talvez a tragédia pudesse ter sido evitada. Mas ninguém questionou. Todos aceitaram a explicação mais simples e seguiram em frente. E Herbert pagou o preço definitivo por essa falta de curiosidade científica. Hoje, o caso Herbert Prescott serve como lembrete constante nas escolas médicas de todo o mundo. Estudantes de medicina aprendem sobre catalepsia, sobre a importância de confirmações múltiplas de morte, sobre a necessidade de permanecer cético e vigilante. A fotografia dos irmãos Prescott é exibida em aulas de ética médica como exemplo do que pode acontecer quando assumimos que sabemos mais do que realmente sabemos. Mas além da educação médica, a história ressoa com qualquer pessoa que já enfrentou a morte de um ente querido. A experiência de George, perdendo seu irmão de maneira tão repentina e inexplicável, é universal. Milhões de pessoas ao longo da história experimentaram perdas similares, questionando-se se havia algo que poderiam ter feito, algum sinal que poderiam ter notado. Para George, essas dúvidas devem ter sido especialmente torturantes. Seus instintos lhe diziam que algo estava errado, mas ele não tinha o vocabulário ou autoridade para expressar essas preocupações. Por décadas, ele carregou essa dúvida, essa sensação persistente de que havia falhado com Herbert de alguma forma. Felizmente, ele morreu antes que a verdade fosse descoberta, poupado do conhecimento de que seus instintos estavam corretos. Mas seus descendentes não foram poupados. Quando as descobertas do Dr. Fairchild foram reveladas, a família Prescott teve que confrontar uma verdade aterrorizante sobre seu antepassado. Eles aprenderam que Herbert não havia morrido pacificamente, mas havia experimentado uma das mortes mais horríveis imagináveis. E eles descobriram que George, mesmo sendo apenas uma criança, havia percebido que algo estava terrivelmente errado. Esta revelação transformou completamente o significado da fotografia para a família. O que havia sido uma relíquia comovente de perda familiar tornou-se evidência de uma tragédia muito mais profunda. A imagem que gerações haviam olhado com tristeza agora provocava horror e compaixão. Cada membro da família que olhava para a fotografia sabia agora o que George não sabia, que Herbert estava lutando pela vida enquanto posava para aquela última imagem. Alguns membros da família argumentaram que a fotografia deveria ser destruída, que era muito perturbador manter uma imagem de Herbert em seu estado de animação suspensa. Outros insistiram que deveria ser preservada como testemunho da importância do progresso médico. No final, a fotografia foi doada a um museu médico, onde continua servindo propósitos educacionais até hoje.
Visitantes do museu frequentemente relatam sentir-se profundamente perturbados pela fotografia. Há algo na imagem que transcende o conhecimento intelectual da história. Mesmo sem saber os detalhes, pessoas relatam sentir que há algo errado na fotografia, uma qualidade inquietante que não conseguem definir. Talvez seja a tensão sutil no rosto de Herbert, ou a expressão nervosa de George, ou simplesmente o conhecimento subconsciente de que estamos olhando para alguém que está entre vida e morte. A fotografia também levantou questões éticas interessantes no campo da preservação histórica. Devemos exibir imagens de pessoas que morreram em circunstâncias tão horríveis? Qual é nossa responsabilidade para com os mortos e suas famílias? Como equilibramos o valor educacional de tais artefatos com o respeito pela dignidade humana? Estas não são perguntas fáceis, e não há consenso entre historiadores, médicos e eticistas. Alguns argumentam que Herbert, tendo sofrido tanto, merece que sua história seja contada, que seu sofrimento não foi em vão se puder prevenir tragédias similares no futuro. Outros sugerem que exibir a fotografia é exploração, que estamos transformando a agonia de Herbert em entretenimento ou curiosidade mórbida. Provavelmente, a verdade está em algum lugar entre esses extremos. A fotografia é inegavelmente valiosa como documento histórico e ferramenta educacional. Mas também devemos abordá-la com respeito e sobriedade, lembrando sempre que representa uma pessoa real que sofreu imensamente. Herbert Prescott não era apenas um sujeito de estudo forense. Ele era um jovem de 16 anos com sonhos, medos, esperanças para o futuro. Ele era um irmão que amava profundamente George e sacrificou sua própria juventude para cuidar dele. Ele era um trabalhador dedicado, respeitado por seus colegas. Ele era uma pessoa completa, com vida interior rica e relacionamentos significativos. E então, num momento cruel do destino, tudo isso foi tirado dele. Não através de doença ou acidente, mas através de um erro médico e das limitações da ciência de sua época. Ele experimentou talvez o terror mais profundo que um ser humano pode conhecer, estar vivo mas aprisionado, consciente mas impotente, gritando silenciosamente enquanto o mundo o abandona à morte. Se esta história dos irmãos Prescott despertou seu interesse pelos mistérios sombrios da história médica, considere refletir sobre como a ciência evoluiu e quantas vidas foram salvas graças a casos como este. A história está repleta de mistérios ainda a serem desvendados, e cada nova descoberta nos lembra que sempre há mais a aprender sobre o mundo e sobre nós mesmos. Se você chegou até o final desta história, deixe nos comentários. Que Herbert descanse em paz. Deixe seu like se esta história te fez refletir sobre os limites do conhecimento humano e a importância de questionar nossas certezas. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, onde exploramos mais mistérios médicos que desafiaram nosso entendimento da vida e da morte.